os cristãos porque entendiam que a mensagem do Evangelho afrontava o judaísmo. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Os cristãos do início da igreja sofriam duas grandes frentes de perseguição. Primeiro, eles foram expulsos das sinagogas, porque os judeus diziam: vocês não são judeus, vocês se recusam a guardar o sábado, agora estão celebrando o culto no domingo, e é assim que a Bíblia diz, porque no primeiro dia da semana eles se reuniam para celebrar o Senhor, e geralmente faziam isso na madrugada. É só ler os evangelhos, Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, e as cartas de Paulo, você vai perceber que em muitas das ocasiões fala-se que os discípulos se reuniam pela manhã. Por que domingo pela manhã? Por conta da ressurreição, que havia acontecido um domingo pela manhã. Os cristãos então marcaram essa data. E outra, por que de madrugada e não no outro domingo, outro horário? Porque muitos dos cristãos inicialmente eram escravos. E o momento que eles podiam ter liberdade para sair, para celebrar o culto, era nas madrugadas. Os cristãos sofriam em primeiro lugar perseguição dos judeus, que diziam: vocês estão afrontando o judaísmo ao dizerem que esse que morreu na cruz é o Messias. Vejam que a crucificação de Jesus é isso. Os judeus estão ali ao pé da cruz, cuspindo em Jesus, dizendo: se você for o Messias mesmo, sai daí, desce daí. A afronta a Jesus por parte dos judeus é porque Jesus foi crucificado, lembre-se, a pedido dos judeus, porque entendiam que Jesus era um herege, porque Jesus dizia ser filho de Deus, dizia ser o próprio Deus. Agora todos os discípulos de Jesus passam a ser perseguidos. Lembre-se dos evangelhos. Os discípulos estavam, depois da ressurreição, trancafiados, com medo de quem? Dos judeus, mas também não só dos judeus. Inicialmente o Império Romano não deu muita atenção a essa seita dos discípulos de Jesus. A perseguição aos cristãos vai acontecer já algum tempo depois. Começa de forma muito forte com Nero, vai acontecer de maneira terrível com Domiciano, lá no ano 90. Mas por que os romanos começam a perseguir os cristãos? Porque os cristãos se recusavam agora a prestar o culto ao imperador, se negavam muitas vezes a prestar contas àquelas algumas regras do Império Romano, e os cristãos então passaram a ser perseguidos. Veja que os cristãos então estavam sendo perseguidos por duas frontes, ou duas fontes, por dois momentos, por duas circunstâncias. Porque dentro do judaísmo eram perseguidos religiosamente, dentro do Império Romano eram perseguidos politicamente. Quando Paulo escreve então: aqueles que pregam circuncisão, na verdade eles fazem isso para ostentar-se, para gloriar-se que eles mesmos podem cumprir a lei de Deus, que eles mesmos podem cumprir os mandamentos e dizerem: sim, eu sou bom, porque eu consigo fazer a vontade de Deus pelo meu esforço. E chega no final das contas e diz assim: eu consigo cumprir a lei, eu consigo, porque eu guardo o sábado, eu sou melhor do que você, porque eu não faço isso, eu sou melhor do que você, porque eu não faço aquilo, eu sou melhor do que você. Então se gloriam na sua própria carne, e ao fazerem isso, eles evitam também, da mesma maneira, serem perseguidos por Cristo, porque essa mensagem não levava perseguição nem dentro do judaísmo, nem pelos romanos. É por isso que Paulo vai dizer com todas as letras: esses que constrangem vocês a circuncidarem, fazem isso porque eles estão, na verdade, não querendo ser perseguidos pela cruz de Cristo. Então no versículo 13, Paulo, de próprio punho, dizendo: preste atenção no que eu estou escrevendo, ele diz: pois aqueles que pregam a circuncisão, nem eles mesmos guardam a lei. Está no versículo 13. Em outras palavras, Paulo está dizendo para eles: aqueles que querem circuncidar vocês, que querem vocês guardarem, que guardem a circuncisão, na verdade eles estão se promovendo com isso. Eles não estão preocupados com a lei, eles estão fazendo a promoção de si mesmo, mas não estão preocupados em agradar a Deus. E aí Paulo diz no versículo 13, eu queria que você prestasse atenção no final do versículo 13. Antes querem que vos circuncideis
para se gloriarem na vossa carne. Lá no primeiro momento eles dizem que eles estavam se gloriando em si mesmos. Agora eles pregam a circuncisão para se gloriar em si. Mas o texto lá no grego não é muito polido. Ele foi traduzido de maneira bem bonita aí. Mas lá no grego ele não é muito polido. Lá no grego Paulo está dizendo que aqueles que querem circuncidar vocês, querem se gloriar. E aí Paulo usa uma palavra da circuncisão para o prepúcio no prepúcio de vocês. A palavra é forte, mas veja só, o ato da circuncisão era cortar o prepúcio do pênis masculino como marca de uma identidade religiosa. Paulo usa essa expressão dizendo aqueles que estão querendo circuncidar vocês querem se alegrar, se tornarem felizes. Eles querem se ostentar naquilo que eles estão fazendo com vocês. John Stott fala que isso era como os índios que cortavam a cabeça, os scalps, né? Não a cabeça, os scalps dos brancos, e levavam para a tribo os scalps, né? O couro do couro cabeludo para as tribos, para mostrar quantos brancos eles mataram. John Stott diz que é mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Eles estão querendo fazer isso para mostrarem que eles são vitoriosos sobre vocês. Eles estão querendo apenas se gloriar naquilo que eles estão tirando de vocês. Veja, Paulo então termina nesses 2 versículos, Paulo chama a atenção para nós de uma coisa. O que realmente vale? O que realmente vale? Qual é a essência do Evangelho? É essa glória que eu tenho em mim mesmo? Essa glória que eu tenho no outro? Paulo diz não. A essência do Evangelho, versículo 14, você pode ler? Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo faz um brado, ele diz: mas o discípulo de Cristo, aquele que ama Cristo, aquele que se submeteu à cruz de Cristo, não se gloria nem em si mesmo, nem no que o outro, nem na missão do outro à sua vontade, nem querendo que o outro cumpra o que eu quero que ele cumpra. Mas antes Paulo diz, antes de me gloriar naquilo que eu faço de bom, ou antes de me gloriar porque vocês estão seguindo a minha mensagem, porque vocês acham que eu estou pregando é verdade, porque vocês acham que eu estou fazendo merece aplausos. Paulo diz, eu não estou querendo aplauso de vocês. Antes, eu quero gloriar-me somente na cruz de Cristo, e somente em Cristo, e tão somente em Cristo. Longe de mim está me gloriar, senão naquilo que Cristo fez por mim, porque em Cristo eu estou crucificado para o mundo. Porque em Cristo o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E Paulo usa uma expressão aqui: a cruz de Cristo crucificou o mundo. O que é crucificar o mundo? O que Paulo quer dizer com isso? Mas olha, houve uma ruptura radical, total, absoluta. Cristo, quando morreu na cruz por mim, e eu creio que Ele morreu por mim, quando eu entreguei minha vida a Ele, quando eu digo que Ele é meu Senhor, o mundo com o seu sistema, com a sua glória, com a sua propaganda, com a sua maneira de lidar com as coisas, Paulo diz, foi crucificado para mim. Eu não tenho nenhuma obrigação com relação a esse mundo que vira as costas para Deus. Eu não tenho que prestar contas para esse mundo que vira as costas para Deus. Esse mundo foi crucificado para mim. Eu não estou à procura dos aplausos desse mundo, nem me configurar, nem me amoldar ao sistema desse mundo. As coisas que todos acham que é normal, o que esse mundo prega como é normal, que dar um jeitinho em tudo para conseguir o sucesso é o melhor caminho, que não importa os princípios, que não importa a verdade, que não importa absolutamente nada, a não ser que eu tenha sucesso para ser aplaudido. Paulo diz, esse mundo foi crucificado para mim. Essas coisas não encantam meu coração, essas coisas não movem a minha vida, essas coisas não
não coordenam meus passos, eu não ando segundo os padrões desse mundo. Esse mundo foi crucificado para mim. É o que ele vai escrever em Romanos capítulo 12, verso 1. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas e Paulo diz assim: eu também fui crucificado para o mundo. Você consegue entender o que significa? De outra maneira, Paulo diz: da mesma maneira o mundo olha para mim e me vê como um diferente, como um estranho, como um inimigo, como alguém que tem que ser perseguido porque não é dos meus. Paulo diz: da mesma maneira que eu rompi com o mundo rompeu comigo. Há uma guerra, há um conflito. Eu estou na contracultura, eu estou andando na contramão, eu estou dizendo que tem outra via, que tem outro caminho, que é um outro jeito de andar, que é outro jeito de pensar, que é outro jeito de falar, que tem outro jeito de viver, e eu não vou abrir mão disso. O mundo foi crucificado para mim, eu para o mundo. Há um conflito, há uma ruptura. Eu estou andando, eu estou nesse mundo, mas eu estou andando num mundo que me é estranho. Eu sou peregrino aqui. A minha casa não é aqui, eu não tenho mansão aqui, eu não estou construindo um reino aqui. Eu fui crucificado para esse mundo. E aí então Paulo resume no versículo 15. Você pode ler comigo? Eu queria que você lesse esse versículo, porque aí Paulo vai resumir tudo que ele disse em boa parte dessa carta. O que ele diz? Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem há incircuncisão, mas o ser a nova criatura. Paulo diz: não é a circuncisão o problema, não é o sábado o problema, não é se você opta por ser vegetariano achando que Deus vai abençoar você porque você é vegetariano mais do que o outro que come carne. Não é porque você acha que isso vai ser, que essas coisas são essenciais. É exatamente o contrário, isso não vale nada. Porque se Cristo é meu Senhor e meu Salvador, essas coisas são secundárias. A circuncisão ou circuncisão é secundário. É claro que Paulo está dizendo o que aqui, queridos? Ele já falou tanto: se vocês se circuncidarem, ele já disse na carta, você estava aqui, você se lembra disso. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão negando a cruz de Cristo. Agora ele chega no final e diz assim: nem circuncisão é coisa alguma. É óbvio o que ele está dizendo. É que se você, ao mesmo tempo, pode dar valor à circuncisão, achando que ela é para salvação, mas você pode dizer também o seguinte: é porque eu não sou circuncidado, então eu sou melhor do que aquele que se circuncidou. Ele diz: você pode partir, você pode ser orgulhoso nas duas direções, você pode confiar em si mesmo pelas duas direções. Eu sou melhor porque não faço, eu sou melhor porque faço. E Paulo diz: se você levar esse raciocínio, não adianta coisa nenhuma, porque o que faz diferença é a nova criatura, e quem faz a nova criatura é Jesus Cristo, não é nem a circuncisão, nem a não circuncisão. É porque Cristo faz uma obra na minha vida de tal maneira que muda a minha maneira de olhar para mim mesmo, para o mundo, para aquilo que eu sou, para onde eu estou, para como eu uso os meus recursos, para como eu cuido do meu corpo, para como eu cuido da natureza, para como eu faço política. Que viver em Cristo envolve a minha vida em toda a dimensão, em todos os momentos, em todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não é só na hora do culto, não é só no domingo à noite, mas é todo dia. Essa nova criatura não está circunscrita a uma forma, aonde eu estou, como eu ajo, porque isso não vale absolutamente nada. A gente às vezes vai trocando as coisas. A gente vai invertendo toda a essência. A gente vem para o culto, mas não está aqui. A gente está pensando o que tem que fazer amanhã, preocupado com as coisas que precisamos resolver. Quase que como o empregado que tem que ir para o trabalho de segunda-feira e tem que bater o cartão. Como se uma necessidade fosse imposta sobre mim para cumprir um rito religioso. E eu vou me acostumando com esses ritos religiosos. Vou me acostumando com essas práticas. Como se isso fosse
o que fosse fundamental, primordial. A gente começa a criar critérios para medir espiritualidade. É o tom da voz, é como eu me comporto. A gente começa a medir padrões, a colocar padrões. Se a pessoa levanta a mão, ela deve ser mais espiritual. Se ela fica sentada, ou se ela está de joelhos, talvez ela seja mais espiritual. Se ela está de olhos fechados, porque como ela é espiritual, ela está falando com Deus. Às vezes ela está pensando em outra coisa, né? A gente começa a colocar padrões de espiritualidade, transformando a forma no que é primordial e mudando a essência. E Paulo diz, olha, se a nova criatura não for moldada no coração da gente, você pode fazer a melhor performance. Você pode se circuncidar todo dia. Você pode guardar todas as leis. Você pode ir em todos os cultos. Você pode decorar toda a Bíblia. Aliás, decore a Bíblia. É uma maravilha que decorar a Bíblia. É uma bênção de Deus ler a palavra e aprender a palavra. Mas a Bíblia nos diz que o diabo conhece muito bem a Bíblia. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado, ele não tenta Jesus com o Corão, nem com outro livro religioso qualquer, nem com os evangelhos segundo o Espiritismo. Ele abre a Bíblia e diz o seguinte, não precisa nem abrir a Bíblia, né? Ele usa a Bíblia e diz, nas Escrituras está escrito. A Bíblia diz ainda que o diabo vai além, ele não apenas sabe das Escrituras, mas ele faz uma coisa que às vezes a gente nem faz. A Bíblia diz que quando ele ouve o nome de Deus, ele treme. Às vezes a gente nem treme mais, né? Então, a performance pode ser muito boa. Os evangelhos dizem que, o Evangelho de Mateus